Pai, nós te agradecemos. We thank you for this moment. Te agradecemos por esse momento. We thank you for the hearts that are hungry for you. Pai, te agradecemos pelos corações que estão famintos por ti. Father, we pray that you would minister to us by your Spirit. E te pedimos que ministre a nós pelo teu Espírito. Father, I pray that we would receive your word tonight. Possamos receber tua palavra hoje à noite. And that we would hide your word in our hearts. Possa esconder a tua palavra no nosso coração. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for the presence of the angelic. pela presença angelical. We thank you, Father. Nós te agradecemos, Senhor. We bless your name. Nós te abençoamos, te bendizemos. Pode sentar. Hallelujah. They have something they want to tell you. O que vamos dizer à pastora Raquel Hall? Bem forte. Thank you. It is an appointed time today. É um apontamento de Deus essa noite, compromisso de Deus conosco. The opposition for us to come from the States was incredible. A oposição para nós chegarmos aqui dos Estados Unidos foi incrível. When I traveled almost 23 hours to get to Brasilia. Eu viajei quase 23 horas para chegar a Brasília. Drove from Pennsylvania to Maryland, flew from Maryland to Miami, Miami to Belo Horizonte, Belo Horizonte to Brasilia. Fui de carro da Pensilvânia para BWI, de lá para Miami, de Miami para cá. Foi uma longa viagem, passando por Belo Horizonte até chegar aqui. But when I got to the airport that I was going to fly from in Washington, Mas quando eu cheguei ao aeroporto de Washington, de onde eu ia sair, American Airlines couldn't find my reservation. a American Airlines não conseguia achar a minha reserva. I said, it's there, you know, just look for Eu it. falei para eles, com certeza está ali, é só procurar. And so we found out that my last name, my middle name was written on the ticket and not my last name. Descobrimos que então meu nome estava posto, o meu nome do meio estava posto como meu sobrenome, e por isso eles não encontravam. So the supervisor at American Airlines said, well, we are going to allow you to fly. Então a supervisora da American Airlines falou assim, nós vamos permitir que você viaje hoje. But when you get to the security, Mas quando você chegar no ponto da segurança, né, que eles The- conferem, they may tell you you cannot fly. eles podem dizer para você que você não vai voar hoje. I said, Father, E eu falei assim, Senhor, oh, Father, please. Pai querido, por favor, me ajuda. So I get in this line to go to the agent. Então eu entrei nessa linha para ir falar com a gente. And somebody pulls in front of me. E alguém passou na minha frente rapidamente. I said, okay, that's good. Eu falei, tá bom, não tem problema. So I go to the other person. Então fui para outra pessoa. And she just she looked at the ticket, looked at my passport briefly, and then she said, Ela "Go olhou meu ahead." passaporte tão rapidamente que ela não viu nada, carimbou e eu pude passar. I said, Father, you're kind. Eu falei, Tell them Deus what é you're gonna- bom. tell them what happened to you. A minha história foi que eu viria no sábado e cheguei no aeroporto, botaram a gente dentro do avião, ficamos cerca de 2 horas com updates a cada 15 minutos. O aeroporto de Atlanta, por onde eu tinha que passar, estava com uma tempestade lá, não estava nem chegando nem saindo do avião. Depois de 2 horas e meia dentro da aeronave, eles finalmente liberaram a gente. Encurtando a história, ficamos no aeroporto mais de 5 horas e o voo não saiu. Eu já tinha pedido minha conexão internacional para vir para cá. Fui para casa, voltei no dia seguinte. Era para viajar na sexta, eu viajei no sábado. E chegando também lá no aeroporto, descobri que meu passaporte americano estava vencido. E a mulher falou também que eu não ia viajar. Viajo com os 2 passaportes por causa da dupla cidadania. E aí, quando olhei, fui verificar, realmente estava vencido. Ela falou, não, você vai, quando você chegar em Brasília, tem uma embaixada, um consulado, você renova seu visto lá. Eu falei, vou conseguir, porque já trabalhei na embaixada e conheço o pessoal lá. Então, vim com o passaporte vencido, que vai ser renovado antes de poder voltar. Hallelujah. But he sits on the circle of the earth. Mas ele assenta no centro do trono da terra. Worship team, lift your hands to the Father. Levanta suas mãos, vocês do louvor.
including the one, lift it up, high, high, high. Levanta alto. Father, we thank you. Kiramana yande remene kisatai. Lebromana kata rebeki soto romono koto rabakahai. Eremana kasata remene kisoto rabakahai. And the Father would say to you, E o Pai diria a vocês that He wants a pure sound coming up to que Ele Him. quer som puro que sobe para Ele. And each of you individually E cada individualmente must continue to separate yourself to Him. precisam continuar a se separar com Deus. Individually, Individualmente, but corporately as a group mas as como well. grupo também. Seek His face. Busquem a face dele. Because there is a sound that must ascend to the Porque heavenlies. tem som que precisa subir para o alto, para o céu. And the sound is in your E belly. esse som está no ventre de vocês. So seek His face. Então busque a face dele. Call a time of consecration Marque tempo de consagração so that He can speak with you. para que ele possa falar com vocês. Lay down some things that you need to lay down. E descansar algumas coisas que precisam ficar de lado. And let the Holy Spirit work. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Father, we bless your name. Pai, nós te bendizemos. Lift the lady in the long skirt. Aqui está com a saia comprida, preta. Come. Ou não, sim. Lift your hands to the Father. Levanta suas mãos para o alto. The Father says tonight He takes away some of this sadness. E o Pai diria para você hoje que Ele retira pouco da tristeza. That sadness that is deep and hidden down Aquela in your tristeza que soul. está profunda dentro de você, escondida. That sadness that He must liberate you Aquela from. tristeza que Ele precisa te liberar dela. So that you can be the person that He wants Para you que to você be. possa ser a pessoa que Ele quer que você seja. Aleluia. Father, let healing Pai, que a come cura to her possa vir emotions. às emoções dela. Father, let healing. Pai, que venha cura. Let healing, Venha Father. cura. Father, let Venha healing. cura. Kiramanaya de remene kisoto ramanaya. Lebromana kata remene kisoto rabakahai. Lebromana kata remene kisoto rabakahai. Father, Pai, deliver your daughter liberta, Senhor, a tua filha, Senhor, and dessa bring soundness tristeza. and healing. E traz a cura dessa tristeza. Amém. We bless your name, Nós te Father. abençoamos. Deixa eu te dar abraço. Deixa eu te dar Pastor, I abraço. thank you for the liberty to minister as the Father would have me. Sorry. This happens all the time. Hallelujah. I was speaking to the pastor in English. Tell him Ela faz isso sempre. Ela fala com as pessoas como elas estão entendendo. É normal ela fazer isso. tell him I thank him for the liberty that he will allow me, that he's allowed me to minister. Ela quer te agradecer pela liberdade que o Senhor tem dado a ela para poder ministrar. Pastor, when we pulled up in the car this afternoon, Hoje à tarde, quando nós chegamos aqui na frente da igreja, I looked at the church eu olhei para a igreja and the Father said to me, e o Pai me disse: miracles happen in this assembly. milagres acontecem nessa assembleia. But there are more miracles that I want to bring and manifest. Mas há milagres maiores ainda que Ele quer trazer e manifestar aqui nesse lugar. Not only miracles that are physical, Não só milagres que são físicos, but miracles that are financial, mas milagres que são financeiros, miracles that would bring healing to our souls. milagres que trariam cura para a alma. And I saw also E eu vi também a bigger church. uma igreja maior. It was a bigger church. Uma igreja maior. Aleluia. Pastor, you need, and God is going to provide for a bigger place. Pastor, você precisa e Deus vai prover lugar maior. Because when I looked, Porque quando eu olhei, the roof wasn't here. o teto não estava aqui. And it was just extending, Estava extending. estendendo, chegando para trás. And I said to myself, oh, they may have to move from this place. Aí eu falei comigo mesma, parece que eles vão ter que sair daqui. Because they don't have enough space. Porque não tem espaço suficiente. Prepare your hearts
Prepare seus corações, because He enlarges the place of your porque Ele tent. vai alargar a sua tenda. Kiramanayande remeneki satai. Lebromanakata remeneki soto romonokoto rabaka. Father, we bless your Pai, name. nós te bendizemos. We bless your name. We Nós te bless your name. bendizemos, te bendizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Eunice, he has on his head is bent. He has on a white shirt and a navy blue blue. and a navy blue blazer. A pessoa que está de óculos do seu lado, que está você, isso, fique de pé. You want him to come? I would like him to go in the aisle, please. Se você pudesse se dirigir aqui à ala do meio. Pode ser? Hallelujah. Father, we bless your name. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Lift your hands to the Father. Levanta as suas mãos para o alto. Father, what's your name, young man? Como é o seu nome? Angelo. Angelo, God speaks to you. Ângelo, Deus fala contigo hoje. He speaks to you tonight about a season that is upon you. E Ele fala contigo que há uma temporada que está para vir sobre sua vida. He wants to turn some things around for Ele you. quer reverter umas coisas na sua vida. But you have to present yourself to Him Mas você precisa se apresentar a Ele and give Him some more time. e dar mais tempo, dedicar mais tempo para Ele. Because He wants to do it quickly. Porque Ele quer fazer de uma forma rápida. There is some direction that's going to come to you. Tem uma direção que vai vir para ti da parte dele. Because you've been wanting to know what to do. Porque você tem querido saber, você tem two desejado saber. In two particular Em areas. duas áreas especificamente. So tonight, Então hoje à noite, I want you to repeat after me. eu quero que você repita comigo. Father, Pai. Repete com ela. Pai. Father, tonight I give myself to you in a different way. Hoje eu me entrego para ti de uma forma diferente. I give myself to be used by you, Eu me entrego para ser usado por ti. to be a signpost for others to read. Para ser um poste sinalizando para as outras pessoas lerem, me lerem. I will not despise the day of small beginnings, Não vou desprezar o dia de pequenos começos. but I will allow you to begin and do small things in my life Mas eu vou permitir que o Senhor faça pequenas coisas em minha vida. that will grow and become Que greater. vão crescer e se tornarem maiores. So I give myself to you Então eu me entrego Tonight, hoje à Father. noite para ti, Senhor. in a different way. De uma forma diferente. Hallelujah. Amém. Pode sentar. Amém. Okay. Yes, you may. Tonight I want to share about, if you all will stop pulling on me and let me get in the word. Ela disse que quer compartilhar hoje à noite, se vocês pudessem parar de puxar assim dela. I want to look at Matthew chapter 8, please. Ela quer olhar em Mateus capítulo 8. Oh, worship group. Yeah, you all can stand a little more. Stand a little. Ela disse 15 pode ficar minutes. de pé um pouquinho mais. And then you may sit. E depois pode And then we sentar. will just have a keyboardist and I'll tell you when to play. Aí eu vou te falar, deixa só o teclado e ela vai te falar quando. Matthew chapter 8. Em Mateus capítulo 8, This is the question we have to ask ourselves tonight. essa é uma pergunta que temos que fazer hoje à noite. Do we want him? Nós o queremos. Do we really want him? A gente realmente o quer. Do we really want Jesus? A gente realmente quer a Jesus. It's a question that we must ask ourselves every day É uma pergunta que temos que fazer todos os dias. until we see him face to Até que face. nos encontremos com Ele face a face. Because Porque during our life, durante a nossa vida, the length of our life, a existência da nossa vida, there will always be choices we have to make. sempre vai haver escolhas que temos que fazer. And the choices that we make today E as escolhas que fazemos hoje, set in motion things that will bring consequences. ela coloca em ação coisas que vão trazer consequências. So Matthew chapter 8 begins with this, verse Então 1. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: When Jesus came down from the mountain, great throngs followed him. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram.
Now Matthew chapter 5, 6 and 7. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, We learn from Jesus the kingdom rules or the beatitudes. nós aprendemos que as bem-aventuranças elas dominam. So he's coming down from his sermon that he gave on the mount. Então, ele está descendo do monte onde ele deu esse sermão, ele pregou esse sermão. Verse chapter 2 says, E no capítulo 2 diz, versículo 2 diz o seguinte: And behold, a leper came up to him and prostrating himself worshipped him, saying, Lord, if you are willing and you are able to cleanse and cure me. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. And he reached out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. And his leprosy was cured and cleansed. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. There are several things that are going to be demonstrated in this chapter. Tem várias coisas que são demonstradas aqui nesse capítulo. And we are going to see the power of Jesus. Nós vamos ver o poder de Deus. And we are going to see his authority in action. E nós vamos ver a autoridade dele em ação. No, I want them to sit. Ela disse: podem se assentar. I gave you all a little shorter than 15 minutes. Ela disse que deu uns 15 minutos a mais para vocês ficarem em pé aí. Throughout Matthew chapter 8, Então, durante todo o capítulo 8 de Mateus, we're going to see nós vamos ver the scene shifting. essas mudanças acontecendo. Every time we read in the scripture Toda vez que a gente lê nas Escrituras that Jesus or somebody moves from one place to another place, there's a change in position. que quando uma pessoa se desloca de um lugar para o outro, como Jesus se deslocou de um lugar para o outro, It's a change in position. há uma And God wants to mudança de demonstrate. posição e Deus está demonstrando isso. So Jesus came down from the mount. The leper came to him. The leper said, "Oh, I would like to be healed. I know you can heal me." Jesus touched him and he's healed. Então Jesus estava descendo do monte, pregou sobre as bem-aventuranças, encontrou com o leproso falou: eu quero ser curado, e Jesus o curou. And in verse 4 he says, you know, the law of Moses said that there was something you had to do. If you're a leper, to prove that you were cleansed, go and do it. E você sabe que no versículo 4 fala então a respeito da lei de Moisés, que há umas coisas que você precisa seguir para ser curado da lepra. Vai lá e faz isso. So the first miracle is the miracle with the leper. Então, o primeiro milagre é o milagre da lepra. Verse chapter 5, E no versículo 5, the Roman centurion. o centurião. Most of us are familiar with this. Quase todos nós conhecemos essa palavra. The Roman centurion, he had a sick servant boy. O centurião tinha um filho que estava doente. And he said, you know what? If Jesus just spoke the word, my servant boy will be healed. E ele disse: se Jesus apenas falasse uma palavra, meu filho seria curado. But you know, Jesus said, well, I will come to him. E Jesus falou: sim, eu vou até você. Oh, the Roman centurion, no, that is not E o necessary. centurião então falou: não, isso não é necessário. If you just send the word, Se você apenas enviar a palavra, I know that my servant will eu be healed. sei que meu filho será curado. He said, I understand authority. Eu entendo a autoridade e como funciona. I have men under me. Eu tenho homens que estão abaixo de mim. I tell them to go, E eu digo para eles: vai. and they go. E eles vão. I tell them to come, E eu falo para eles virem. and they have to come. E eles têm que vir. So I know, Jesus, Então eu sei, Jesus, that if you send the word, que se o Senhor enviar a palavra, my servant will be healed. meu servo será curado. Jesus was stunned. Jesus ficou pasmo. In verse 10 of this chapter, No versículo 10 desse mesmo capítulo, Jesus says, Jesus disse: I have not seen such great faith even in Israel. não vi tão grande fé ainda em Israel. So that's the second miracle. Então esse é o segundo milagre. Third miracle, Terceiro milagre. Jesus goes into Peter's house. Jesus vai até a casa de Pedro. Let's turn and see that. Vamos olhar isso. Verse 14 of chapter 8.
versículo 14 ainda do capítulo 8. Father, we bless your name. Jesus, Ki nós ramanayanda te ramanayande. bendizemos, Senhor. Lebro manakasata remene kisatai. Lebro manakata rebeki soto romono koto rabakasate. Lebro manayande remene kisoto romono koto rabakai. Everybody that has a business or wants to be in business, stand to your feet where you are. Toda pessoa que tem um negócio ou quer ter um negócio, se coloque de pé agora. Toda Quickly. pessoa que tem um negócio, uma empresa, um negócio que é seu ou quer ter, fique de pé. Lift your hands to the Father. Levanta suas mãos para o Pai. Let's pray for miracles. Vamos pedir Ki milagres. Roma nakata remene kisatai. Ibro mama ketele misatai. Ele broma nakata remene kisotai. Le broma nakata rabakai. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that you give us the power to get wealth. que o Senhor nos dá o poder de nos tornarmos ricos e enriquecer. You give us the power to get O wealth. Senhor nos dá o poder de Father, adquirir bens e riqueza. Father, we thank you E Pai, nós te agradecemos that you will give your people que o Senhor dará ao teu povo strategy to run their business successfully. a estratégia para usar o negócio de uma forma bem-sucedida. Father, we pray tonight Pai, nós te pedimos hoje à noite that you would give them clarity que o Senhor daria clareza a eles, so that they would know exactly what you para would que have eles them to possam do. saber exatamente o que tem que fazer. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that you bless the work of our que o hands. Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos. You bless the work of O our Senhor, hands. o Senhor abençoa o trabalho das You nossas mãos. bless the work O of our Senhor hands. abençoa o trabalho das nossas mãos. Father, and we say tonight, E Pai, nós dizemos hoje à noite when you have blessed us and we are successful, que quando o Senhor tem nos abençoado e formos bem-sucedidos, we will not forget you. nós não vamos te esquecer. We will not forget you. Nós não vamos te esquecer. We will not forget you. Nós não vamos te esquecer. Father, we will not forget Nós you. não vamos te We esquecer. will not forget you. Nós não vamos te esquecer. We will not forget you, Nós Father. não vamos te esquecer, Pai. Amen. Please Amém. sit down. Podem se assentar. But that gentleman, I want him to, behind the lady with the red blouse, he has on like a check shirt. He has gray hair on his face, tall. The lady in the red blouse, the gentleman behind on the end. O senhor, por favor. Yes. Isso. No, Não. the one in front. Esse que se perguntou assim, sou eu? O senhor mesmo. Yes. Stand up and lift your hands to the Father. Levanta suas mãos para o alto. You have despaired Você tem se desesperado in times past. em tempos passados. And you know, you've wondered, E você tem se perguntado, when is my turn, Father? quando é a minha vez, Pai? And sometimes this wind of despair and hopelessness blows on you. E às vezes sopra como um vento sobre você esse vento de desespero. But the Father says, take courage. Mas o Pai diz para ti hoje, tenha bom ânimo. I have not forgotten Eu you. não te esqueci. And I have not forgotten the dreams and visions I have E given não you. tenho esquecido os sonhos Dreams e and visions. visões que Ele tem te dado. And you're going to lift your head up. E você vai levantar sua cabeça. Because I'm going to turn some things Porque eu around vou for you. reverter algumas situações. You yourself will be shocked. Você mesmo vai ficar chocado. This spirit of hopelessness and despair Esse espírito de desespero e de falta de esperança cannot harass you anymore. não pode te arruaçar mais. Hallelujah. Hope comes to you A tonight. esperança vem até ti Hope. hoje à noite. Esperança, esperança. Hope. He Esperança. sends his Ele word of envia hope a to palavra you de tonight. esperança para ti hoje à noite. Hallelujah. Don't despair. Aleluia. Não se desespere. Hallelujah. We bless your name. Glória a Deus. Aleluia. Hallelujah. Where Okay, so the third miracle we were going to look at is in verse 14. Então, o terceiro milagre que nós vimos olhar está no versículo 14. And when Jesus went into Peter's house, he saw his mother-in-law was lying ill with a fever. He touched her hand, and the fever left her,
And she got up and began to serve him and wait on him. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Now that's a little bit different from the other two miracles. Esse é um milagre um pouquinho diferente dos outros dois. Because the leper asked Jesus. Porque no caso do leproso, ele pediu a cura. And the Roman centurion asked Jesus. E também no caso do centurião romano, ele também pediu o milagre. The scripture doesn't say here that Peter's mother-in-law said anything E to aqui him. não diz, por exemplo, nesse terceiro caso, que a sogra de Pedro pediu qualquer coisa. Jesus just observed Jesus apenas observou aquela situação, that she was ill. que ela estava doente. And he touched her. E ele a tocou. And the fever left her. E a febre foi embora. Jesus looks down. Jesus olha para nós. And sometimes we don't even have to say anything. E às vezes nem temos que dizer algo. He touches our situation. Ele toca na nossa situação. And he brings restoration. E ele traz restauração. Because he knows. Porque ele sabe. He knows. Ele sabe. He knows. Ele sabe. That we are but flesh. Que nós somos feitos de carne. And sometimes our faith wanes. E às vezes a nossa fé vacila. Amen? Amém? Okay, moving right along. Então, vamos em frente. The next miracle. O próximo milagre. Verse 16. Versículo 16. Now, it's the same day. É o mesmo dia. Because it says, when evening came, Aqui diz, chegada a tarde, they brought to him many who were under the power of demons. trouxeram-lhe muitos endemoniados. And he drove out the spirits with a word. E ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos. And he restored to health all who were sick. E curou todos os que estavam doentes. And verse 17 says, and he fulfilled what was spoken by the prophet Isaiah. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, no versículo 17. That he took our infirmities and Que ele tomou sobre si as nossas and we enfermidades. received healing as a result. E que a cura é um resultado disso. Now verse 8, remember I talked about change in position? Lembra que eu falei sobre mudança de posição? So he moves from this sermon, he comes down, he goes up and then he comes down, goes to Peter's house, he comes out of Peter's house, and the throngs, the people are following him. Ele saiu do monte, desceu, depois foi na casa de Pedro, depois voltou. Então teve todo esse movimento nesse mesmo dia. So every time there's this change of position, there is something important that we need to note. Então, cada vez que há uma mudança de posição, a gente precisa tomar nota do que acontece. So verse 18 says, Então no versículo 18 diz: now Jesus, when he saw the great throngs around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. And a scribe, verse 19 says, and a scribe came up and said to him, Master, I will accompany you wherever you go. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. And Jesus replied to him, Mas Jesus lhe respondeu: foxes have holes, As raposas And the têm birds- seus covis, and the birds of the air have lodging places, e as aves do céu ninhos, but the Son of Man has nowhere to lay his head. mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Now, you know, if you said to me, Se você dissesse para mim: Pastor Ray, I would like to go with you to the Nordeste. Pastora Ray, eu gostaria de ir com você até o Nordeste. I'll go wherever you want me to Eu go. vou aonde você quiser que eu vá. I wouldn't be so harsh and tell you, I have nowhere to go, you know. The foxes have holes and the birds of the air have places, but I have nowhere to lay my head. Eu não ia te responder e dizer: olha, as raposas têm os covis, as aves têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. Eu não te daria uma resposta assim tão... We would find that Jesus was so harsh and so short with him. E a gente vê aqui que Jesus foi bem curto, né? Assim, direto ao ponto. You know, he said, gosh, I want to go wherever you want me to go. Wherever you go, I will go with you. Como que o outro falou que vai aonde quer que ele vá.
Ele respondendo a essa pergunta. You know, O que ele disse. many times we do that. Muitas vezes a gente faz isso. We say, Father, you know, I'll just go wherever you go. A gente diz, ai, pai, eu vou. Aonde o senhor quiser que eu vá, eu vou. But we're not even leaving Goiânia. Mas a gente não está nem saindo de Goiânia. Imagine if he said, I want you all to go to Recife. Imagina se ele falasse, então agora sai daqui e vai para Recife. I cannot go to Recife. Eu não posso ir para Recife. It is too hot. Está muito quente lá. Too many mosquitoes. E tem mosquito demais. Sometimes they don't have electricity. E às vezes não tem eletricidade. Sometimes they don't have running E water. às vezes não tem água fluente. Recife is not on my list to go. Recife não está na minha lista dos lugares para onde eu vou. So, you know, Jesus knows this. E Jesus sabe disso. But you know, we get A for effort. A gente ganha uma nota máxima pelo esforço. Né? We get A for saying, I'll go wherever you go. A gente ganha uma nota máxima, letra A, né, no caso, pelo esforço de dizer que a gente faria. But in this case, Mas nesse caso, there was a reality check. God gave him a reality Jesus check. colocou em xeque o que ele falou. Because it was a reality check. Listen, Porque- you're going to suffer if you're following me. Ele colocou em xeque com a pessoa a situação. Olha, você vai sofrer se você me seguir. Porque eu mesmo não tenho onde repousar. Alô? It's a reality. É uma realidade. It's not going to be easy. Não vai ser fácil. Till we see him face to face, Até que nos encontremos com ele face a face. it's not going to be easy. Não vai ser fácil. But you know what? Mas sabe de uma coisa? There's nothing like being in the perfect will of the Father. Não tem nada como você estar na vontade perfeita de Deus. Problems, but nothing like it. Problemas, mas nada como isso. You know that you're in his will. Você sabe que está na vontade dele. And you know that he will take care of you. E você sabe que ele vai cuidar de você. Hallelujah. But if he does not save us, Mas se ele não nos salvar, I know my Redeemer liveth. eu sei que o meu Redentor vive. I know Eu sei that my Redeemer liveth. que o meu Redentor vive. I was given this story a couple nights ago. Algumas noites atrás eu vi uma história. That about a few years ago, I got pneumonia. I was in Trinidad and Tobago. I am from Trinidad and Tobago. Ela é de Trinidad e Tobago e ela teve pneumonia. And I had this pneumonia in both lungs and it was bad. E eu tive pneumonia nos 2 pulmões e foi muito difícil. And my complicado. pastor friend came to me. He said, "Gosh, Ray, you're not going to the hospital." Aí o pastor veio, me visitou e falou assim: poxa, você não vai para o hospital, pastora Ray? I said, "No, I'll just take these antibiotics." Eu falei: não, vou tomar esses antibióticos, não vou. So he visited me and he left me. Então ele me visitou e saiu. The next day when I got up, No próximo dia, quando eu me levantei, the father said to me, "I want you to go to the prayer meeting that was planned." o pai falou para ela que queria que ela fosse para uma reunião de oração que estava planejado no dia seguinte. That day it rained all day. E naquele próximo dia, choveu o dia todo. So when the evening came, it was still raining. Então, quando chegou a noite, ainda estava chovendo. I said, "Father, you still want me to go?" Aí eu falei assim: Jesus, o senhor ainda quer que eu vá? You know, it's not that my foot is sick. Não é que meu pé está doente. My lungs are sick. São os meus pulmões que estão And doentes. rain is not good for my lungs. E a chuva não vai fazer muito bem para os meus pulmões. And I had to take 3 kinds of public transport E eu tinha que pegar 3 diferentes transportes públicos to go to this meeting in the center of the island. para ir para essa reunião de oração que era lá no centro da ilha. Every stop I got wet. Toda parada eu fiquei molhada. So I arrived into the meeting Então eu cheguei na reunião and my pastor friend, he said, "What are you doing here?" e meu pastor amigo me perguntou: o que você está fazendo aqui? I said, "I prefer to live doing the will of the Father than die at home in pneumonia." Eu prefiro viver fazendo a vontade de Deus do que morrer com a pneumonia. Choices.
And sometimes the choices are hard. E são escolhas que temos que fazer. E às vezes as escolhas são difíceis. And that's just the reality of E it. essa é a realidade. You know, it's not going to be easy every time. Não vai ser fácil toda vez. He didn't promise that. Ele não prometeu isso para nós. Okay, good. So we're in verse 60. We are now in verse 20. So that is the scribe that came to him. Verse 21. Another of his disciples said to him, Lord, let me go first and bury my father. Então agora estamos no versículo 21, onde diz: E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. But Jesus said to him, follow me and leave the dead to bury their dead. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. That is so harsh. E isso é tão Oh duro. my goodness. The Que disciple palavra. want to go with you. O discípulo quer ir com ele. Oh, just give him a little time E to go and attend to dá his só ele father. um tempinho para ele resolver a questão do sepultamento. Jesus said, no, you want to follow me now. E Jesus disse: Não, você quer me seguir? Você me segue agora. Sometimes we want to put off doing the will of the E Father. às vezes a gente quer botar de lado fazer a vontade de Deus. We want to put off getting into the ministry. A gente quer colocar de lado se envolver no ministério. We want to put off obeying that instruction that He has given A us. gente quer colocar de lado aquela instrução que Ele colocou dentro de nós. But we must not. Mas não podemos fazer isso. Jesus said to him, Jesus disse: follow me now. Me siga agora. And that is the same E isso é o mesmo. attitude that he had with the scribe. É a mesma atitude que ele teve com o escriba. And so now we change position again, verse Então agora a 23. gente faz uma mudança de posição de novo e vamos ver no versículo 23. And after he got into the boat, his disciples followed him. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. And suddenly, verse 24, E aí no versículo 24 diz, repentinamente, behold, there arose a violent storm in the sea, so that the boat was being covered up by the waves, but he was sleeping. e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. You know, imagine. Agora imagina, Actually, Eunice, you had this experience in Sao Paulo. Imagine, Eunice and I are on a trip. nós duas estávamos numa viagem. We had just met each other a few weeks ago. I just remember that. A few weeks before. A gente tinha se conhecido, Caramba. tem cerca de 24 anos que a gente, mais ou menos, que a gente se conhece. Nos conhecemos numa conferência que estava acontecendo na minha igreja base, lá em Brasília. Ela tinha me chamado para fazer uma viagem missionária e eu não tinha a menor ideia do que eu estava entrando, né? Que situação estava diante de mim, só para te dizer. Então eu peguei um Fusca de 20 anos que eu tinha e fomos fazer uma viagem missionária, né? Falou, vamos fazer uma viagem missionária? Vamos. Então vamos. Aí a gente tinha alguns pontos onde a gente ia passar, certos pastores que conheciam, eu sou filha de missionário, meu pai foi pastor 40, 45 anos aqui no Brasil, conhece muita gente, fiz alguns contatos e a gente ia passar nesses locais. E um dos lugares que a gente ia passar era em São Paulo, a gente ia visitar uma pessoa lá. Quantas pessoas conhecem São Paulo aqui? Ok. São Paulo é pequeno? É fácil de entrar em São Paulo e ir para qualquer lugar? Se você não tem GPS, ou se você não tem um guia ou uma instrução, uma pessoa, hoje a gente tem o telefone, você coloca lá, pá, e ele te mostra. Mas isso, cerca de 20 anos atrás, não tinha. Então ela falou assim, não, então vamos passar em São Paulo. Eu falei assim, tá bom. Fomos para São Paulo, entramos em São Paulo. Vocês acreditam, se quiser. O que eu falei? Ela falou assim, segue aquele ônibus. Tá. Tá vendo aquele carro azul? Vira já lá onde ele vai virar. Tá vendo aquele carro branco? Segue ele. Tá vendo o outro ônibus que passou ali agora? Tá, vai atrás dele. Tá vendo o táxi? Segue o táxi.
Aí eu tô, seguindo tudo, as instruções. Daqui a pouco ela falou assim, Eunice, eu tô tão cansada, mas exausta, eu tô muito cansada. Eu vou fechar meus olhos um pouquinho para descansar. Imagine, out of the goodness of her heart. Imagina como é que eu fiquei, né? Feliz, né? Porque assim, enquanto ela estava dando as coordenadas, eu estava indo na fé dela, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, segue um carro, segue o outro. Daqui a pouco ela fecha os olhos e fala assim, vê aí, conversa com o Espírito Santo, vê aonde é que a gente vai. Tá bom? Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Quantos querem aprender a ouvir a voz de Deus? Tá? Pega uma pessoa dessa e vai numa viagem dessa para o Rio de Janeiro, São Paulo. Não vai para lugar pequeno, não, tá? Vai para uma cidade grande, como São Paulo, né? Aí ela fechou os olhos, descansou. Eu confesso que subiu aquele sangue assim, sabe? Aquele momento de graça que a gente tem, né? Aquele momento de bênção, né? E eu estou pensando, detalhe. Eu acho que tinha, eu vou te dizer, para não mentir, eu tinha 15 horas que eu estava dirigindo. 15 horas que eu estava dirigindo um Fusca de 20 anos, né? E ela vira, fecha os olhos e fala assim, escuta a voz de Deus para onde a gente deve ir. Mas olha, eu quero dizer para vocês que foi uma experiência incrível, porque eu, quando fui na viagem missionária com ela, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu fui criada no Evangelho, mas eu não sabia o que era ouvir a voz de Deus realmente. A voz de Deus dizer, vai para cá, não vai para lá. Veste essa roupa, não veste essa. Conversa com fulano ou não conversa com fulano. Liga para a pessoa, pega no telefone e liga para ela. Nessa viagem, aprendi na marra, mas aprendi a ouvir a voz de Deus. Foi o começo. Já se aperfeiçoou. Mas aquela coisa assim de vai ou racha, né? Porque pensa, você está no meio de São Paulo, né? Aquele carro novo, né? E pela glória de Deus, a gente chegou no local. Eu só tinha um endereço, eu não tinha ponto de referência, eu não sabia bairro, eu não sabia nada. E o Senhor nos levou lá, e a família nos acolheu, e seguimos viagem. Andei 7.000 quilômetros nessa viagem missionária. God is kind. Eu fui e voltei no mesmo carro. Tive a experiência até de anjo empurrar o meu carro. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. God caused me to remember that when they were going to drown and Jesus was sleeping. E Jesus fez ela lembrar, porque Jesus falou assim, eles iam se afundar e Jesus estava dormindo. Ela fez a mesma coisa, vou fechar meus olhos, eu estou muito cansada, né? E Jesus foi dormir enquanto estava aquele tudo se acabando em volta, né? Oh, meu Deus, it's not easy following Jesus. Não é fácil seguir a Deus. And there are sacrifices along the way. E há sacrifícios que fazemos no caminho. But God builds something in us. Mas Deus constrói algo dentro de nós. He constructs a strength and a revelation of himself. Ele constrói uma força e uma revelação dele em nós que ninguém pode tirar. Que circunstância nenhuma pode tirar. Porque aquilo está fortalecido e arraigado dentro de você. That's right. So they went and they woke him up and they said, Lord, rescue us, we are perishing. Então eles foram e acordaram Jesus e disseram, nós estamos perecendo. Verse 26 says, and he said to them, why are you so afraid, O you of little faith?
Then he got up and rebuked the winds and the sea, and there was a great and wonderful calm. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. When he talked about the Roman centurion, he talked about this man that was not related to the Jews. He was a Roman centurion, a Roman soldier. And Jesus said, I have not seen such great faith in all of Israel. Quando Jesus tratou com o centurião romano, ele estava tratando com uma pessoa que não era da família de judeus. Ele era um centurião romano. E Jesus falou: nunca vi tamanha fé. And these disciples had been with him in Matthew chapter 5, 6 and 7. E esses discípulos estão com ele todo capítulo 5, 6 e 7. And they had seen miracles. E eles tinham visto milagres acontecer. Miracle after miracle after miracle. Após milagre, eles viram acontecer. And he said, oh, you don't have it. Look at this little faith. What's E wrong with you Jesus guys? vira e fala assim: ó, você de pouca fé. And sometimes God says that to E às us. vezes Deus fala isso para nós. Don't you know that I'm going to deliver you? Você não sabe que eu vou te libertar? Don't you know that I'm going to provide? Você não sabe que eu irei prover para Have I ti? not provided Já não before? provi antes? Can't you see my hand before? Você não pode ver a minha mão diante de ti? Have I not kept your life Será que não before? guardei tua vida antes? I want to speak to the lady, the man, yellow jersey lady. She has reddish hair. This man, gentleman in yellow jersey, the third A person. senhora, por favor. A senhora, por favor. Esse senhor de camisa amarela passa uma, a segunda. A senhora, sim. Can I pray for you? Ela pode orar por ti? Can I? Pode. Please go into the middle of the aisle. Chegue, por favor, na ala do meio. Lift your hands to the Father. Levanta suas mãos para o No, Pai. don't be afraid. Come into the aisle. Não fique com medo. Pode se posicionar mais no A meio. little more. Isso. Yes, muito bom. Hallelujah. I am a Brazilian, you know. Ela disse que é brasileira. The Father would say to you, E o Pai diria para ti: there have been many broken situations in your life. tem havido muitas situações quebradas na sua vida. I was ministering here and I saw this jar fall and break. Eu estava ministrando aqui e eu vi uma jarra de vidro como cair e despedaçar. And I said, Father, what is that about? E eu falei: Jesus, de que se trata? And he showed me your face. E ele me mostrou a sua face. And he said, there have been broken places in your life. E ele disse: tem havido essas quebras na sua vida, And there are situações difíceis. And there are pieces that are out there. E há pedaços que estão por diferentes partes. And you wonder if your soul will be whole E again. você se questiona se a sua alma será íntegra, inteira de novo. But the Father says, E o Senhor diz para ti: daughter, I make it whole. filha, eu hoje curo isso. I redeem Eu estou redimindo what the locusts have stolen from you. aquilo que o ladrão roubou. The insects, Qual é a palavra? É the hopping locusts, the stripping locusts, Joel. aqueles que roem. Isso, os roedores roubaram. Different kind of locusts have eaten from you. Tem esses tipos de insetos que roem diferentes, que têm ruído na sua vida. But the Father says, Mas o Pai diz para ti hoje: I restore all that they've taken eu estou from you. restaurando tudo o que foi tirado de você. Look to me Olhe para mim as your Redeemer, como teu Redentor. not just your Savior, Não só teu Salvador, but your mas Redeemer. o teu Redentor. The one who can redeem Aquele que pode situations. redimir Kiramana tudo yande na remene nossa vida. kisatai. Lebromana Aleluia. katarebe kisoto rabakai. Father, redeem as only you can Pai, redeem. redime como só o Senhor pode redimir, God, Senhor. and bring joy E traz into a her heart. alegria de novo no coração Bring dela. joy, Traz bring alegria, joy. traz alegria. Father, we thank you that you send your word of Pai, deliverance nós to te her. agradecemos que o Senhor
traz uma palavra de redenção, Father, de we libertação também. and we thank you for what you've E begun te today. agradecemos pelo que o Senhor começou a fazer hoje à noite. Amen. Amém. Now, remember the disciples were quarreling about him being sleeping and this storm and he didn't care, Lembra que os discípulos estão discutindo, eles estão descontentes porque Jesus está dormindo e está acontecendo essa tempestade lá fora. Now he demonstrates his authority and power. Agora ele demonstra a autoridade dele e o poder dele. And now they're saying, E agora eles dizem: but what kind of man is this? que tipo de homem é esse? He calmed the sea. Ele acalmou o He mar, rebuked the winds. ele repreendeu os ventos. You know, sometimes we ask God to deliver us, and when he delivers us, we are upset. Às vezes a gente pede o Senhor para nos libertar e quando Ele de fato nos liberta, a gente fica de cara, fica sem palavras. Ask for that deliverance. Mas a gente pediu aquela libertação. They ask, oh, we're going to die here. Eles falaram: ai Jesus, nos acode porque nós vamos morrer aqui. And he rescues them. E Ele resgatou He eles. demonstrates his authority. Ele demonstrou o poder e a He autoridade dele. demonstrates his power. E demonstrou o poder dele. And yet they're stunned. E ainda eles estavam chocados. But this is where we're really going tonight. Mas onde nós vamos chegar mesmo hoje à noite é isso agora. I don't want you all sleeping. Everybody stand up to your Todo feet. mundo fica de pé. Fica todo mundo de pé. Não quero que vocês cochilem, fiquem cansados. Sacode aí, sacode assim. Acorda. Isso. Dá uma esticada. Isso. Pode sentar. Pode sentar. You all, this is very important. Isso aqui é muito, muito importante. That is why we came all this way. É por isso que a gente fez essa jornada toda para chegar nesse ponto aqui. And verse 28. E versículo 28 diz: And when he arrived at the other side, tendo ele chegado à outra margem. remember I talked about changing position. Lembra que eu falei sobre a mudança de posição? Every time there's a change in position, Toda vez que há uma mudança de posição, God wants to highlight something. Deus quer sobressair alguma coisa. He wants to bring to life Ele quer trazer à vida ou luz another truth. uma nova verdade. So, on the other side of the country, Então, do outro lado da margem, of the Gadarenes, a terra dos Gadarenos, two men under the control of demons went to meet him. vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Coming out of the tombs, Saindo dentre os sepulcros, they were so fierce and savage e a tal ponto furiosos, that no one was able to pass that way. que ninguém podia passar por aquele caminho. I want two young men quickly. Quero 2 homens, rapidamente, Aqui. aqui. Two. 2 homens, rápido. Good. Isso, Turn around. vira para lá. I want you all to get on like crazy, mad, demon-possessed people. Eu quero que... I want them to get on like crazy, mad, demon-possessed people. Ela quer que vocês fiquem doidos, assim, como se estivessem endemoniadas, assim. Pá. Come on. Faz aí, então. Get on like if you're crazy. Penhar como se estivesse doido. They were demon-possessed. Eles estavam possessos, é isso And que a this- palavra diz. And the scripture says, E a Escritura diz, nobody could pass there ninguém podia nem passar pelo caminho. because they can sit. Eles podem sentar. Because Porque they lived in the tombs eles viviam nos túmulos and they were violent e eles eram violentos and they were fierce. e eles eram furiosos. So nobody could pass Então there. ninguém podia passar naquele local. They controlled that space. Eles controlavam aquele espaço ali. Everybody say control. Todo mundo repete comigo: controle, Control. controle, Control. controle, Controlled. controle. They controlled that space. Eles controlavam aquele espaço. Verse 29. E aí o versículo 29. And behold, E eis they shrieked and screamed, que gritaram: what have you to do with us, Jesus, Son of God? Que- Have you come to
torment us before the appointed time? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Let's look at some things. Então vamos olhar algumas coisas. The demons knew the name of Jesus. Os demônios sabiam do nome de Jesus. They knew who it was passing by. Eles sabiam quem é que estava passando ali. They called him Jesus. Eles o chamaram de Jesus. They understood that he was the Son of God. Eles entenderam que ele era o Filho de Deus. They had a revelation of that too, not just his name, Eles tinham uma revelação não só do nome dele, but his relationship to the mas a Father. relação dele com o Pai. Third thing they knew, E a terceira coisa que eles sabiam, there was an appointed time for them to be tormented. que havia um momento certo para eles serem atormentados. And they said to him, have you come to torment us before our time? E eles então perguntaram, você veio nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabiam que havia um apontamento, um momento certo para aquilo acontecer. Now remember, they are talking to Jesus. Agora lembre-se que eles estão falando com Jesus. Jesus has not begun to talk as yet. Jesus ainda nem começou a dizer nada. Verse 30. Versículo 30. Now, at some distance from there, a drove of many hogs was grazing. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. And the demons continued to talk to Jesus. E os demônios continuaram a falar com Jesus. And they begged him. E eles imploraram. Everybody say, begged him. Todo mundo repete, implorou. The demons begged him. Os demônios imploraram. The demons begged him. Repete, os demônios imploraram. If you drive us out, Se você tirar a gente de nós, send us into the pigs. nos manda para a manada de porcos. And now Jesus talks. E aí agora sim Jesus vai responder. They are having this monologue with Jesus all along. Eles estão nesse monólogo o tempo todo com Jesus, sem Jesus ter falado nada até ali. And he said to them, be gone. E ele disse, Be gone. Verse saiam, né? one word. Ele falou uma palavra só. They're having all this conversation, who he is, he's the son of God, ta ta ta. Eles estão tendo toda essa conversa de que ele é o Filho de Deus e todo esse monólogo, e Jesus responde com uma única palavra: Be gone. saiam. So they came out and went into the hogs, and behold, the whole drove rushed down the steep bank into the sea and died in the water. 32. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Verse 33. Versículo 33. The herdsmen. Fugiram os porqueiros. Now, obviously somebody was taking care of the pigs. Obviamente que tinha uma pessoa que estava cuidando dos porcos. The herdsmen, they saw, Os porqueiros, eles viram and they heard e eles escutaram the demon-possessed man talking to Jesus. os endemoniados falando com Jesus. And they went E eles foram into the town para a cidade and reported everything e reportaram tudo and what had happened to the men under the power of demons. contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. They witnessed it. Eles foram testemunhos. Verse 34. Versículo 34. And behold, E então, the whole town. a cidade toda. Everybody say the whole town. Repete comigo, a cidade toda. The whole town. A cidade toda They went out to meet Jesus. saiu para encontrar-se com Jesus. And as soon as they saw him, E vendo-o, they begged him lhe rogaram to leave their locale. que se retirasse da terra deles. Church,
Igreja, do we really want Jesus? a gente realmente quer Jesus? Do we really want A Jesus? gente quer realmente Jesus? We have to ask ourselves individually. A gente tem que individualmente se perguntar isso. Let's note some things. Vamos tomar nota de algumas coisas. In this whole chapter, Nesse capítulo todo, it is a slice of life. People in different walks of life. pessoas de diferentes avenidas da vida, ou seja, de diferentes locais e trabalhos e profissões, Different classes of people. classes diferentes, Different education. educação diferente, All different kinds of todo people. tipo de diferente pessoa. A leper, O leproso, a Roman o centurion, centurião romano, a scribe, um escriba, a disciple, um discípulo, Peter's sick mother, a sogra de Pedro, 2 demon-possessed men, 2 pessoas possessas, different people. pessoas diferentes. And Jesus demonstrated his power and authority. E Jesus demonstrou o poder e a autoridade dele. The herdsmen are shepherds. Os pastores, The shepherds of the pigs, aqueles porqueiros que estavam cuidando dos porcos. they had a front view of what was going on. Eles tiveram uma vista de frente do que estava acontecendo. A plena vista, sim. And they saw the power of God. E eles viram o poder de Deus manifesto. And they heard the demons talk. E eles ouviram os endemoniados falando. And they saw the deliverance of the men. E eles viram a libertação dos homens. And they went to the town. E eles foram para a cidade. And they told the town what had happened. E eles contaram para a cidade o que tinha acontecido. And the whole town E a cidade inteira, toda, begged Jesus to leave. rogou, implorou, pediu, pelo amor de Deus, que Jesus saísse dali. Sometimes, Às vezes, at different stages in our life, em estágios diferentes da nossa vida, we only want Jesus to interfere with our professional. a gente só quer que Jesus interfira, por exemplo, na área profissional. He could help us in that way. Ele pode nos ajudar dessa forma. But he must not interfere with our Mas finances. ele não deve interferir nas nossas finanças. Don't tell me anything about tithing. Não Don't tell fala me nothing nada para about mim sobre offering. dízimo e oferta, nada disso. Don't tell me anything about no building fund. Don't tell me anything Não me about no fala sobre missions. construção, sobre missões, nada disso. But you could tell me who I could marry, Mas você pode me dizer quem eu devo casar, or you could tell me where I could work. ou onde eu devo trabalhar, But don't touch my money. mas não toca nas minhas finanças, no meu dinheiro. True or false? É verdade ou não? True or false, É church? verdade ou é falso isso? Sometimes we do that. Às vezes a gente faz isso. Jesus can go into certain areas in our lives Jesus pode entrar em certas áreas da nossa vida and bring change. e trazer mudança, But in other areas, mas em outras áreas there is a no entry sign up. tem um sinal que está posto dizendo não entre. We choose not to let him enter. Nós escolhemos não deixar ele entrar. We choose not to let him enter. Essa é uma escolha que nós fazemos de não deixá-lo entrar. Do we really want him? A gente realmente quer Jesus? Imagine Imagine for a moment que por um momento that you guys had a service here, Cathedral de la Familia had a good service here. Imagine que por um momento que vocês aqui na Catedral da Família tiveram um culto maravilhoso. And people got healed, As pessoas foram curadas, people got delivered. pessoas foram libertas. And so some of us were present at that service. E alguns de nós estavam presentes nesse culto que aconteceu isso. And we go into the rest of Goiânia E a gente vai para o restante de Goiânia and we say, e a gente diz, Friday night, sexta-feira à noite, the power of God fell in the service. o poder de Deus foi manifesto no culto. And people were healed and delivered. Pessoas foram curadas e libertas.
and the rest of Goiânia, e o resto de Goiânia, because the scripture says here, porque a Escritura diz the whole town. que toda a cidade, Not just housewives, não só as mulheres, not just business people, não só as mulheres donas de casa, não só as pessoas de not negócios, just educated não people, só as pessoas que têm uma educação, not just those that are not educated, não só aqueles que não têm uma educação, the whole town. a cidade toda, All of Goiânia toda Goiânia, Goiânia inteira, said, get up and get out of here, Jesus. falasse assim: pode sair daqui, Jesus, sai daqui. Do we want that? A gente quer isso? We don't want that. Não, a gente não quer isso. We want when God manifests His A power gente gosta quando Jesus manifesta o poder dele and His presence, e a presença dele, that we embrace His power que and nós His presence. abraçamos a presença e o poder dele, And we allow it to change. We allow Him to change us. permitimos que ele nos traga mudanças. So tonight, Então hoje à noite we're going to pray. nós vamos orar, We're going to worship first, then we're going to pray. nós vamos louvar a Deus, depois nós vamos orar. But even before worship and prayer, Mas antes de louvar e fazer a oração, we're going to take a minute. a gente vai tirar 1 minuto And all of us are going to examine e ourselves. todos nós vamos nos examinarmos. And we're going to say, E nós vamos dizer: Father, Pai, forgive me for the wrong choice sometimes. me perdoa pelas escolhas erradas que fiz algumas vezes. When I didn't choose to do your will. Quando eu não escolhi fazer a tua vontade, Because it wasn't convenient. porque não era conveniente. All of us could look at times in our lives when we've Todos done nós that. podemos olhar na nossa vida e encontrar esses momentos quando a gente falou isso. And sometimes it's just the little things. It's not necessarily the big things. E às vezes são pequenas coisas, não necessariamente coisas grandes. Let's examine ourselves. Vamos nos examinarmos. 1 minute. Father, we Só bless your name. 1 minuto. We bless your name, Pai, Father. nós te bendizemos. Worship team, I'd like. A equipe de louvor, se pudesse se posicionar. I want you all to sing Vim para adorar-te. Quero que vocês cantem Vim para adorar-te. And those of you who can, E vocês que podem, I want you just to shut everybody out. eu quero que você desligue da pessoa que está do seu lado, na frente e atrás, And worship the Father. e adore ao Senhor. And commit yourself again to Him. E se coloquem diante do Senhor novamente. He is your Savior. Ele é o teu Salvador. He is my Savior. Ele é meu Salvador. He is your Redeemer. Ele é teu Redentor. And He is my Redeemer. E Ele é meu Redentor. And He fixes the broken places in my heart and in my life. E Ele conserta as coisas quebradas na minha vida e no meu coração. And He can fix the broken places in your heart and in your E Ele life. pode consertar as coisas quebradas que estão na sua vida e no seu coração. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. We thank you that your word has come to us tonight. Te agradecemos porque a tua palavra veio até nós. Father, you spoke to all of O us. Senhor falou com todos nós. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that it has landed in our hearts que entrou no nos nossos corações and that we will hear this word, e que nós ouviremos essa palavra, this word of choosing you, essa palavra de escolher a Ti, of choosing your son, escolher o Teu Filho, of choosing your will in our lives. escolher fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Father, help us. Pai, nos ajuda. We are but flesh. Help us, Nós Father. somos carne, Senhor, nos ajuda, Pai. Father, let your will be done in our Que a lives. Tua vontade seja feita na nossa vida. Let your will be done in our Que a lives. Tua vontade seja feita na nossa vida. We bless your name. Nós te bendizemos. Amen.